Vamos iniciar, então, o nosso terceiro encontro do estudo do Diretório para a Catequese. Nós, catequistas do Santuário Santa Teresinha do Menino Jesus, em Taboão da Serra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, um sábado dedicado a Maria Santíssima, Santíssimo Nome de Maria, a gente vai pedir as bênçãos de Nossa Senhora, ela que aparece bastante no documento. Maria, e quando exaltamos o seu nome, recordamos da aliança que Deus fez conosco. Maria é o fruto bendito da vinha do Senhor, a criatura que se fez humilde, serva, e Deus realizou nela maravilha. Quando reverenciamos Maria, reconhecemos que Deus se aproximou eternamente de nós, por meio de seu Filho, pois ela foi a escolhida, a filha predileta. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E hoje eu passo a palavra para a Roseli e a Vanderly, que vão falar sobre o segundo capítulo, né? A identidade da catequese. Antes, só pedir para o pessoal, só pedir para todo mundo desligar os microfones. Ligar o microfone, por favor. Vamos iniciar. Com a palavra, quem que vai iniciar, Roseli? Eu e a Vanderly, nós vamos dar sequência, né, no estudo do diretório, e nós vamos falar a partir do capítulo 2, né? A parte do capítulo 2, o diretório, o documento, ele nos traz a identidade da catequese, né? Dentro da identidade da catequese, nós temos a natureza da catequese. O que caracteriza a natureza da catequese? Né? Foi demais. O que caracteriza a natureza da catequese? A natureza da catequese é o primeiro anúncio, né? Só mais um. Cadê? Isso. Essa é a primeira. A natureza da catequese é o primeiro anúncio, né? É o chamado pro primeiro anúncio. A catequese, né, ela tem que transformar a vida das pessoas, né? Ela tem que transformar a vida das pessoas assim numa ação contínua, né? A missão de nós catequistas, né, é fazer ressoar, né? É fazer se ouvir o anúncio da Páscoa no coração de cada pessoa. A catequese ela tem que acompanhar, educar e formar na fé e para a fé. É através da fé que se introduz, né, o mistério, que vai interpretar, vai iluminar a vida, né, de cada pessoa. E o documento, ele nos traz, né, que ele abrange que todo o início da fé, né, que para que você tenha um início, né, na caminhada da fé, nós temos que ter que se dirigir, né, ter que estar acompanhando através da palavra de Deus, porque a palavra, ela é o que nos mostra o caminho. Nós temos a catequese, ela serve ao evangelho, ela não, né, ela é baseada na palavra de Deus, na escuta da palavra de Deus. Que através disso, né, no íntimo de cada pessoa, ele vai tendo um crescimento, um amadurecimento, uma vivência, né, na fé. E essa vivência de fé, ela não pode ser na comunidade, ela tem que ser, né, na comunidade, não pode ser uma vivência individual, né? Ela é necessário a comunidade para que a comunidade ela ajuda a crescer na fé, né? Ela faz com que ela ganhe força, ela ganhe uma eficácia sendo aplicada no contexto da igreja, porque uma catequese individual a domicílio,
a pessoa ela não vai conseguir, né, ser evangelizada sozinha. Então, é preciso uma participação conjunta, ter uma partilha, uma troca de testemunho, né? Que a partir daí ela vai começar a vivenciar a fé. Na segunda parte, né, na relação do querigma com a catequese, né? É onde entra, né, o querigma, ele é o primeiro anúncio, é onde devemos levar a boa notícia, né? Levar o evangelho para quem ainda não conhece. Nós temos que mostrar, né, quem é Jesus, né? Ele é o nosso mestre, é através do testemunho e da sua palavra, a partir da paixão, morte e ressurreição, que nós vamos ser levados, né, a ter um despertar para a fé, esse despertar de fé, de amor, né? Então, em todos os encontros, é preciso aplicar o querigma. Né? Nós temos, né, que voltar sempre ao primeiro ponto, né, que é o querigma, a paixão, morte e ressurreição de Jesus, que é onde explica todo o seu mistério. E dentro, né, de todo esse mistério, nós temos o amor de Deus, né, a vitalidade dele, o amor salvífico, que é o amor que salva, é o Deus que salva, e nós expressamos isso através da alegria. Até tem uma música que ela exprime bem toda essa vivência, né? Que é aquela música: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Então, essa música, ela traz bem, né, o querigma, né, o sentido de toda essa alegria e esse amor de Deus. Aí, com base no catecumenato, né, o catecumenato ele foi a proposta, né, de catequese dos primeiros cristãos. Aí é onde se começa a fase mistagógica, né? É onde vai se preparando as pessoas para o sacramento, que é uma formação de toda uma vida cristã. Aí dentro, né, do catecumenato nós temos 3 propostas. O catecumenato no sentido estrito, né? Que é para quem ainda não foi batizado. Aquela pessoa que... Roseli, sumiu seu áudio. Oi. Roseli tá falando aqui. O áudio dela tudo agora. Opa. Roseli? Oi. Isso, agora sim. Mas tinha sumido seu áudio. Ah, tá, mas eu nem mexi em nada. Então, né, dentro da propostas aqui do catecumenato como fonte de inspiração, aí nós temos o catecumenato que é em sentido estrito, né? Que é o catecumenato para quem ainda não foi batizado. São aquelas pessoas que ainda elas não tiveram uma iniciação, né? Elas estão iniciando, que são pessoas, já são adultos, tem jovens também, tem crianças que já passaram da idade de ser batizado, né? Então, eles estão sendo preparados. Oi? O catecumenato em sentido análogo, né? O catecumenato do sentido análogo, daí é para quem já foi, né, batizado e que ainda não completou os sacramentos, que sou batizado, mas ainda não fiz a primeira, não tem a primeira Eucaristia e não tem a crisma. Então, é o catecumenato do análogo. E o catecumenato, como a catequese, né, como fonte de inspiração catecumenal. Essa fase, ela é para quem já recebeu todos os sacramentos, né? Só que ele não seguiu num caminho de fé, ele não seguiu Jesus. E então, ele tem o desejo, ele tem a vontade dessa caminhada de fé. Então, para isso, ele quer uma acolhida, uma adesão, né? E um seguimento
aonde nós precisamos, né, tá evangelizando para que a pessoa ela siga no caminho de fé. Porque muitos, né, eles acabam, no meio do caminho, eles acabam desistindo. Então, cabe a nós, né, estar fazendo, né, com que essa pessoa ela siga o seu caminho de fé, que é seguir Jesus, né, que é o caminho, a verdade e a vida. A exemplo de Paulo, que no começo, né, quando ele dava seus testemunhos, né, as pessoas elas não o seguiam. Só que ele não desanimou do seu caminho de conversão. Ele continuou, né, dando seu testemunho de fé para que as pessoas passassem a segui-lo. Aí podemos destacar, né, entre todos esses períodos, os ritos, né, de passagem, que são os ritos que marcam cada templo, que tem uma entrega. Aqui já está lá na frente, que é o pré-catecumenato, né, que é a primeira evangelização, a conversão e o querigma. Aí nós temos o tempo do catecumenato, que é a catequese normal, e ela tem o passo a passo aí, né? Segue o passo a passo, que é o rito da admissão. Temos a purificação e a iluminação, que ela é a preparação, né? Como os primeiros cristãos, é a entrega do Pai Nosso, é o rito de eleição. E a celebração dos sacramentos. A celebração dos sacramentos, ela se dá na noite da vigília pascal, né? Antigamente, né, nesse tempo, eles se faziam as vivências dos ritos. E depois que se vinha uma explicação, né, de tudo que tinha que ser, de tudo o que se aconteceu. As pessoas elas são iniciadas na fé a partir do momento em que elas compreendem, né, que elas entendem o mistério da fé. Tem muitas pessoas que elas ainda não têm, né, essa vivência de fé. Elas não experimentaram. Então, elas entram na igreja para participar de uma missa, elas não conseguem ter uma compreensão de todo o rito litúrgico. Nós, né? Nós que temos uma caminhada, quando em qualquer igreja que eu entrar, eu vou saber em que parte da missa, o que está acontecendo naquele momento, né? E uma pessoa que ela não teve essa experiência de fé, ela não viveu o mistério de fé, ela pode entrar que ela não entende nada, ela só vai ficar ali sem ter um entendimento, né? E a inspiração catecumenal da catequese, né, o documento ele nos pede, né, para que a catequese ela assuma um estilo dinâmico e formativo, né? É necessário uma renovação mistagógica, de acordo com cada comunidade educativa, né? E dentro dela aí podemos destacar, né, dentro de cada comunidade, vai o caráter pascal, que é anunciar o mistério pascal, paixão, morte e ressurreição de Jesus. O caráter iniciático, que é iniciar na fé e acompanhar na fé. E temos também o caráter litúrgico, ritual e simbólico, né? Dentro desse contexto, nós podemos até usar como exemplo, né, as vivências que nós tivemos no santuário no começo do ano, que já foram as vivências mistagógicas, né? E o retiro de carnaval, nós tivemos ali, né, Jesus, Maria e José. Tivemos um outro retiro que foi o dos tecidos, né, que foi na parábola do bom samaritano. Tivemos também o da samaritana, né? E em todas essas vivências, nós fomos usando os símbolos, os elementos litúrgicos, né? Para representar, trazer para a nossa vida, para a nossa catequese, a mistagogia, né? Porque através da vivência, da experiência com contato visual, nós acabamos, assim, memorizando muito mais, né? Tipo, aprendendo o evangelho, vendo, né, a liturgia ali de uma outra forma. E também nós temos dentro do encontro, né, uma coisa que já é prática de nós catequistas do santuário, que já é fazer a preparação da sala, né?
nós, como catequistas, nós temos o hábito de preparar o altar, dando destaque à palavra, né? Preparar a sala de aula, preparar cartazes, né? Então, tudo isso, ele está dentro da mistagogia, né? Tudo isso faz parte do processo mistagogo. Então, todos nós catequistas, nós somos mistagogos, né? E, cadê? No caráter, né, no caráter comunitário, como já foi falado anteriormente, né, é a vivência em comunidade, né? É preciso ter uma catequese feita em comunidade para se ter a experiência da comunhão dada com Deus. Temos o caráter da conversão permanente, né, e do testemunho. Que a catequese ela tem que ser permanente, ela tem que ser para a vida toda, né? Ela não pode morrer, né? Não pode se apagar. Temos o caráter da progressividade, né? Que é o caráter da progressividade e da experiência formativa, né? Este caráter é o caráter evolutivo. A pessoa ela cresce e ela amadurece na fé. Próximo passo. A catequese no processo de evangelização. Esse documento, né, ele está sempre voltado, nesse capítulo, sempre para o primeiro anúncio, né? Então, novamente, volta lá no primeiro anúncio junto com a catequese. O primeiro anúncio e a catequese, eles não andam sozinhos, né? Eles têm que estar assim, ligados sempre com as outras pastorais, né, da igreja. O batismo, né, a catequese, o caminho crismal, a crisma, tem que estar sempre de mãos dadas, andando sempre juntos, né, uma interligada com a outra. E o primeiro anúncio, né, é onde a igreja proclama o evangelho, desperta a conversão da fé. As pessoas, né, elas têm que estar sempre sendo envolvidas, né, na vivência de fé e de vida. A fé, ela é um dom de Deus, né? Ela dá uma resposta de fé, assim, com firmeza, de amadurecimento, né? Todo esse amadurecimento, ele deveria até ser iniciado na própria casa, na residência. Só que isso não acontece, né? Alguns casos que nós presenciamos, daqueles que eles já chegam, né? Com essa vivência, né? Com esse amadurecimento. Só que é muito raro, né? Isso não acontece. E a catequese de iniciação cristã, ela quer nos trazer que ninguém nasce cristão, né? Todos, né? É preciso ser iniciado, né? Numa vida em Cristo. E nós, né, temos essa missão de fazer esta iniciação. A catequese, ela tem uma ação missionária, ela tem que iniciar no mistério de estar levando, né, essa iniciação. E dentro dela, aí também podemos destacar a catequese de base essencial, que é o aprofundamento inicial dos mistérios, né, fundamentais da fé, acompanhar, educar, formar na fé e para a fé. É o chamado querigma novamente, né? A fé é a fé que ele tem, né? A fé que vem, que é dom de Deus. Temos também a catequese orgânica, né? Que é uma catequese que ela não pode ser improvisada. A catequese ela precisa ter um conteúdo, né? É necessário ter um conteúdo, um planejamento e um estudo definido, né? Aonde, através de tudo isso, nós vamos, né, através do Espírito Santo, nós vamos sendo conduzidos, né? Temos também a catequese de iniciação integral, né? Que é onde tem que se transformar o homem velho em um homem novo. É a formação do homem, né, como em corpo e mente. Agora, temos a catequese de formação permanente, né, à vida cristã.
A catequese dentro dela, da catequese permanente, né? É onde se tem toda a escuta da palavra de Deus. É um diálogo, né, da pessoa ali com Deus e com os outros. A palavra de Deus, ela não está assim sozinha, né? Ela não tá só na Bíblia. Ela está na nossa vida, no nosso testemunho, no nosso coração. A catequese e a sagrada... A catequese e a... agora me engasguei. A catequese, né, e a Sagrada Escritura é um dos pontos também. E esse ponto, ele não pode, né, ele não pode andar sozinho. A catequese e a Sagrada Escritura, elas sempre andam juntas. Eles têm que estar ali sempre juntos, né, para se fazer acontecer. Temos a catequese litúrgica e os sacramentos, né? A catequese litúrgica e os sacramentos é a catequese onde se orienta para a celebração litúrgica, né? Através da liturgia, que se faz uma experiência, de compreensão, né? Que faz favorecer a compreensão de todo o sentido da liturgia. E através dos símbolos litúrgicos, os atos mistagógicos, né? Como eu já falei antes, né? Então, esses atos mistagógicos são as celebrações, né? Que vivenciamos. E a catequese de caridade e testemunho. A catequese de caridade e testemunho, no documento ele nos diz que esses 3 pontos, né, eles estão interligados, né, um com o outro, através da evangelização, né, através da evangelização da palavra de Deus, a palavra de Deus que acompanha, que forma na fé. Esses 3 itens, eles, como eu já falei, né, tem que estar sempre juntos, andar sempre juntos, né? Bom, a minha parte foi essa. Vocês estão me ouvindo? Muito bem. Agora a gente vai passar a palavra para a Vanderly, né, que vai dar continuidade. Resumidamente, a catequese, qual é o papel principal da catequese, né? Na catequese? A gente tem que assumir, a catequese ela deve assumir o que Jesus revelou, ensinou e viveu. Então, é simples assim, o que ele revelou, o que ele ensinou e o que ele viveu. Então, a catequese, ela não pode fugir disso. E a fé em Jesus, primeiro, para dar a catequese, a gente precisa ter fé em Jesus. E a fé em Jesus não é aquilo que eu digo. A fé em Jesus, ela exige uma resposta. E essa resposta é sim ou não. E o nosso sim, ele se dá por meio da experiência. E a nossa experiência, e a forma de mostrar a experiência é através da celebração e da confiança. Então, eu em Jesus, sim. Então, eu celebro e eu confio. E o nosso sim também, a nossa resposta como sim, ela se dá através da adesão, do acolhimento e de todos os ensinamentos de Deus. Eu não posso aceitar só metade do que ele ensinou, eu tenho que aceitar 100%. Então, a catequese, ela tem que ser isso. Eu tenho que confiar 100% naquilo que Cristo ensinou. E como a Roseli já disse, o querigma, ele consiste na apresentação de Jesus com seus 3 grandes títulos. E esses 3 grandes títulos são Jesus Salvador, Jesus Senhor, Jesus Messias. Então, é isso que a catequese tem que mostrar. Porque ela precisa, na verdade, fazer com que cada catequizando, ele tenha um encontro pessoal com Cristo. E para isso não existe uma receita de bolo. Então, é de cada um para cada um.
Então, não existe uma receita. Então, o que a catequese tem que fazer é tentar suscitar em cada uma das pessoas, com suas particularidades, com a sua crença, com a sua história de vida, fazer suscitar nela aquela vontade, aquele desejo de ter um encontro pessoal com Cristo. Esse desejo, ele envolve não só um rito, ele envolve mente, coração, mente e sentidos. Então, uma vez que eu desperto nele essa curiosidade, essa vontade de conhecer Deus, de conhecer o amor de Deus, automaticamente esses outros sentidos, eles começam a aflorar também. E, com base nisso, a gente tem um homem novo, um homem transformado. Isso é um processo gradativo, é um processo muitas vezes lento. Ele nunca acontece de uma hora para outra. E esse processo também ele faz com que a mentalidade das pessoas fiquem diferentes. A mente fica voltada para as coisas de Deus. Então, as pessoas querem se tornar mais parecidas com Deus. Elas querem ter mais comunhão com Deus. E a outra coisa bastante importante também, além de apresentar Jesus, a primeira coisa que eu preciso fazer no querigma é apresentar Jesus. Apresentei Jesus, aí aos poucos eu vou expondo as verdades, expondo as leis e expondo as exigências de Jesus. Porque seguir Jesus requer algumas condições. Só que eu não posso dizer isso, apresentar isso, porque as pessoas não vão entender, porque é muito confuso. Então, a gente primeiro apresenta Jesus, apresentou Jesus, a pessoa, ele já se revelou, ok, agora eu começo a explicar as outras coisas. E as pessoas, naturalmente, também, elas vão começando a procurar conhecer melhor essas outras coisas. A finalidade da catequese, deixa eu mudar aqui. Eu consigo mudar já, Fernanda? Não tô conseguindo aqui, desculpa. O botão ainda. E na catequese, o que precisa ser feito, né? Ela não precisa fazer nada mais do que seguir a metodologia que o próprio Jesus ensinou. Porque como Jesus ensinou os seus discípulos, né? Ele primeiro se fez conhecer e mostrou para os discípulos que ele os conhecia, ensinou eles a rezar, ensinou eles a terem atitudes evangélicas, ensinou eles a terem vida em comunhão e, por último, foram enviados em missão. Então, esta foi a pedagogia de Jesus. E trazendo isso para o nosso mundo, a gente percebe assim, que de tudo que a gente conhece, ou que a igreja orienta a gente a fazer, na catequese, não foge muito daquilo que Jesus ensinou. Então, a primeira coisa que tem que fazer é conduzir a consciência da fé. Ou seja, tentar fazer com que as pessoas creiam em Deus, primeiramente. E depois iniciam a celebração dos mistérios. Eles começam a formar uma vida em Cristo, aí começa a ensinar a rezar, porque inicialmente são as orações mesmo que as pessoas acabam decorando, o Pai Nosso, Ave Maria, a oração do Anjo da Guarda, a oração do Espírito Santo. Aí depois eles começam a ter uma intimidade maior com Deus, e nessa de ter uma intimidade maior com Deus, eles percebem, a catequese tem que levar as pessoas a entenderem que rezar pode ser um diálogo com Deus, uma conversa com Deus, uma intimidade com Deus. E, por último, a catequese deve levar essas pessoas, introduzir essas pessoas na vida comunitária, dentro de uma pastoral na igreja, ou grupos de oração, ou fazer grupos, né, de visitação nas casas. Deixa eu mudar aqui. E as fontes da catequese. Então, a catequese ela não pode ter uma única fonte, um único livro. A catequese ela tem que se basear em tudo aquilo que a igreja sempre nos deu, né, ao longo da sua existência. Então, primeiramente, a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição, né, que é tudo que a gente tem de documentos dos santos, documentos da igreja,
o próprio magistério, né, que é criado, que é fruto das discussões, das reuniões entre os papas, os bispos, os concílios, enfim, que a gente tem os exemplos aqui, né, do Catecismo da Igreja Católica, do Compêndio do Catecismo, enfim, tem vários documentos da Igreja. Então, esses documentos, eles têm a função de ensinar, então, a catequese, ela precisa se basear nesses documentos. Aquelas pessoas que estão sendo evangelizadas, elas precisam saber que esses documentos existem e que eles são as fontes de pesquisa, né, para quem quer, de fato, ser um bom cristão. E a liturgia. A liturgia é super importante, sim, além de ser um rito importante, a catequese, ela precisa falar da importância de do que acontece durante uma missa, por exemplo, da importância de cada momento dentro da liturgia. Então, se a pessoa não sabe a importância, o que acontece de verdade naquele momento, ela acaba participando como se fosse de uma mera formalidade. Ela está ali, mas sem vivenciar, de fato, a espiritualidade da missa. E outra coisa bastante importante também, que eu acredito até que a catequese deixou isso um pouco de lado, né, que é o testemunho dos santos e mártires. Então, assim, quando a gente começa a estudar a vida dos santos, a gente vê quanta riqueza, né, que a gente conhece mais a história de Santa Teresinha, assim, esse por si só já fala muita coisa, mas tem Santo Agostinho, tem Dom Bosco, tem Tomás de Aquino, tem um monte de santos, né, da nossa igreja, com histórias lindíssimas, né, de superação, de fé, de martírio, enfim. E muitos não sabem disso, então a gente precisa mostrar mais isso, né. Esses, de fato, são os super-heróis. E hoje em dia a gente acaba usando outras pessoas do mundo aí como super-heróis. E a teologia. Então, a teologia, assim, é o fruto de estudos e mais estudos de muitas pessoas que se dedicam a traduzir, né, a trazer para uma linguagem mais informal, digamos assim, mais entendível, aquilo que Deus nos traz, que o Espírito Santo inspirou as pessoas, né, ao longo do tempo, e para que a gente possa usar essas informações que eles trazem e aplicar no dia a dia. E a teologia, ela não se opõe à razão, mas ela penetra na razão e eleva. Acho que tem só mais um aqui. Não, e só para concluir, a catequese também ela tem que trazer à luz, né, a cultura cristã, porque infelizmente, né, nos dias atuais, nas aulas de história, enfim, tem muita gente. Não tá saindo áudio? Tava. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim. Normal. 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 Desculpa. Sim, ouvindo normal. Tá, ok. É que eu ouvi uma voz, desculpa. Então, aí sobre a cultura cristã, então, a catequese, ela precisa também valorizar a nossa cultura e tudo aquilo que fez a cultura cristã chegar até nós, né? Porque hoje em dia os professores de história, eles se encarregaram de deturpar muita coisa e a juventude, né, atual, eles veem a Igreja Católica, veem os jesuítas como pessoas más, pessoas que obrigavam aos outros, enfim, a gente tem que usar a cultura cristã a nosso favor. Então a gente tem que ler, se aprofundar, entender, e a catequese ela precisa apresentar isso para as pessoas, para que elas entendam e valorizem a nossa cultura cristã. E por último, a beleza de Deus. Então a gente precisa colocar ensinar as pessoas isso, né? A beleza de Deus, o quão maravilhoso, o quão misericordioso Ele é, a ponto de dar o seu próprio Filho para a nossa salvação. Então, esse capítulo, basicamente, era esses ensinamentos que ele nos trouxe. Bem, parabéns, a Roseli e a Vandeli colocaram muito bem, pontuaram assim, de forma bem dinâmica, graficamente, né? E é gostoso a gente ouvir de outra pessoa aquilo que a gente lê, né? O movimento do nosso estudo é isso, a gente lê, tirar as nossas
nossos apontamentos, nossas conclusões e ouvir como o outro sentiu. E agora eu abro espaço para outras pessoas que queiram, uma ou duas pessoas, partilhar algum trechinho do diretório que chamou atenção, que foi colocado, mas ou que não foi talvez citado nesse momento. Porque é muita coisa, muita riqueza, a gente não consegue colocar tudo nesse momento. Se alguém quiser partilhar, está aberto o espaço. Me chamou a atenção duas notas de rodapé muito interessantes que eu achei. A questão do significado de catecismo, né? Que é fazer ressoar, que é justamente todo esse espírito do diretório, né? Fazer ressoar. E o significado de evangelho, que é Deus interrompeu o seu silêncio. Ou seja, Deus se fez presente e a catequese é a forma de fazer expandir, de romper o silêncio, né? E fazer com que a palavra dele ecoe aí por todos os povos, por todas as nações. Essas duas notas de rodapé me chamaram muita atenção. Elas acabam resumindo, né, Luciana? Bem importante mesmo. Todo sentido, né? Você vai na origem da palavra e assim você vê o significado grandioso, né? Me chamou muita atenção mesmo. Mais alguém gostaria de pontuar? Eu gostaria só de acrescentar que, não só nesse capítulo, né, ele é bem continuidade do primeiro, para a gente fazer um olhar, não só intelectual, porque a gente estuda, a gente pega os apontamentos, e a gente vem com essa docilidade do Espírito Santo, que as meninas colocaram tão bem no encontro passado, e olhar para esse documento com espiritualidade. Porque às vezes a gente lê, parece que não está entendendo nada, né? Do nosso ponto de vista intelectual, a gente fala, nossa, somos tão pequenos ainda, não estamos conseguindo entender. Mas a gente, eu faço um convite a vocês, no decorrer das leituras, trazer para o lado da espiritualidade. O quanto Deus nos ama, e por meio dessa tradição bem colocada, né, do magistério, das fontes da catequese, nós sabemos que esse material que nós temos é uma grande fonte para nós, criado, né, pela Santa Sé para nos nortear, e a gente vê o quanto de espiritualidade tem nesse documento, né? O quanto ele tem avançado nas nossas discussões, e a gente não vai falar hoje, mas no nosso seminário, só com o encontro de hoje já deu para a gente dar vários exemplos de atividades, de movimento que a catequese pode fazer para ela atender os princípios, né? Querigmáticos, mistagógicos, né? A Roseli citou exemplos das celebrações que foram feitas no início do ano, do carnaval, dos momentos que nós tivemos ali com os catequistas, tentamos fazer uma celebração já para o lado mistagógico, né? Quem sabe mais para frente consiga fazer outra. Mas que a gente já vá tirando, na medida que valendo, o que nós podemos trazer para a nossa prática, porque o documento ele não vai nos dar receitas, mas ele vai nos inspirar, vai nos instigar, vai nos despertar para nós montarmos nossos encontros. Então, para a gente continuar lendo com esse espírito. Esse é um convite que eu faço para vocês. Eu achei interessante a parte que fala sobre a catequese dos índios. Eu achei muito interessante, porque a minha segunda formação, que é direito, sempre foi um grande conflito, muito grande. Eu acho que os profissionais de direito, catequistas, também devem ter passado por essa fase na parte da antropologia, onde a gente realmente é visto como um povo que matou a cultura, um povo que matou pessoas. Ontem mesmo, agora eu estou, como alguns sabem, estou me especializando em arquitetura, e o professor ele estava falando sobre o Império Romano, mas da Igreja Católica, sobre a influência e tal, e aí ele estava falando e novamente caiu nessa figura de como nós, católicos, apostólicos romanos, somos pessoas que fomos, que matamos todas as crenças maravilhosas que existiam ontem, em nome de um Deus que a gente defende e a gente obriga todo mundo. Eu achei muito, e esse tem vários aspectos, como, por exemplo, a questão da vida dos santos também, que eu
a gente tá procurando estudar no grupo lá da Quaresma de São Miguel, também outro aspecto maravilhoso, mas eu acho que esse aspecto nosso, nós catequistas, evangelizadores, a gente precisa deixar, a gente tem que deixar bem claro isso daí, nos meios, não somente dentro da catequese, dentro do santuário, dentro da nossa sala de catequese, eu acho que dentro dos nossos meios no contexto geral. A gente precisa se aprofundar melhor, usar esse novo diretório para catequese, usar o ensinamento de hoje. Foi muito, muito legal esse tópico e a forma que vocês passaram, mas a gente precisa bater essa tecla de mostrar que realmente o evangelizar e o catequizar não é doutrinar. A gente está vivendo um período muito extremo e essa visão, nesse momento, ela é essencial e indispensável para a gente poder mostrar, porque a Santa Igreja, a Igreja Católica, ela é atacada diariamente e as forças malignas, elas se aproveitam dessa modernização, dessas vozes de direitos, né, que estão surgindo agora, dessas pessoas de direito à voz, tal. Não que a gente tenha que ser contra os direitos à voz, não. É justamente isso, a gente pegando essa brecha de respeitar o direito, mas também a gente exigir o nosso respeito e deixar claro o que é mesmo o Evangelho de Jesus, a catequese de Jesus, a pedagogia de Jesus, e o que é o verdadeiro significado de catequizar. Tirar o doutrinar do catequizar, né? A gente deixar muito claro. Eu achei esse tópico fundamental. Bacana você ter colocado isso, Fernanda, porque o documento, lá nos capítulos seguintes, ele vai falar que o catequista tem que estar bem preparado para conversar com as outras ciências, com as ciências humanas, para olhar para os cenários, para olhar para as culturas, né? Como vamos fazer a enculturação da fé, né? Conhecendo as culturas, respeitando e pedindo para o catequista fazer também uma comparação, um estudo da parte científica, porque a gente não pode negar, né, o mundo que temos e como que nós vamos combater? Somente com o aprendizado. Então, não tem outra forma de nós defendermos, vamos dizer, esse evangelizar, que a gente já vê no sentido amplo, né? A gente quer fazer ecoar, então a catequese sai do sentido restrito da palavra e agora entra no sentido da evangelização. Mas tem mais uns minutinhos ainda, uns 10 minutinhos, alguém mais quer colocar? Ou a Vanderly e a Roseli completando? Eu queria só complementar o que a Fernanda acabou de falar. Tem 2 livros muito bons, né, que eu comprei justamente por conta disso, né, que eu tenho, alguns sabem, eu tenho uma filha de 19 anos e não só com ela, mas com as pessoas com quem eu já dei catequese, estão no caminho crismal agora, tem uma dificuldade muito grande porque os professores são craques em colocar na cabeça deles tudo que é ruim da igreja. Então, falta na catequese, não só no santuário, mas em vários outros lugares, de onde eu conheço pessoas que não tem quem fale bem da igreja. Então, assim, tem muita gente falando mal, e nós não fazemos a nossa parte, que é mostrar o lado bom. Os portugueses são cruéis porque vieram, roubaram nosso ouro, ok, mas eles evangelizaram o povo, eles trouxeram os jesuítas para cá, enfim, tem tanta coisa boa na nossa cultura que a gente não dá a mínima, enquanto isso, quem é do mal se aproveita e começa a colocar coisas ruins na cabeça dos jovens. Então, hoje em dia é muito comum você pega um jovem de 18, 19, entre 17 e 19 anos hoje, eles falam isso, não, que a igreja só explora, que ela obriga, que ela é opressora. Essa é a ideia deles. Então, você tem todo um trabalho na infância de ensinar, de pôr na catequese, caminho crismal, crisma, enfim, todos os sacramentos. Aí chega na cidade, olha, não, a igreja não presta, a igreja é isso, a igreja é aquilo. Então, tem 2 livros muito bons, né, que são de 2 catequistas, me fugiu o nome agora, mas as verdades que contam sobre a Igreja Católica e as mentiras que contam sobre a Igreja Católica. Então, assim, porque eu estou procurando fontes, né, para saber responder, porque eles começam a retrucar, né? Ah, mas a Igreja Católica é isso. Então, eu tenho que
O que falta em nós catequistas é isso mesmo. E o que faltava num direcionamento da catequese da igreja, acho que era isso. Pode ser até que já existisse, mas eu não conhecia. Mas enfim, eu acho Você que é puder extremamente compartilhar importante. depois no grupo, o Vandeli, vai ser Sim, ótimo, por eu favor. compartilho. Tá? Porque o Sim. problema é o seguinte, porque quando chega nessa idade, 17, 18 anos, já não tem mais o que fazer, entendeu? As escolas já fizeram a cabeça deles. Então, é uma coisa que tem que começar lá atrás. E você falou muito bem Isso. agora esse exemplo, porque a gente cai lá no conceito da fé que vocês mesmos colocaram, né? Do acolhimento, da adesão, do segmento. Então, as pessoas querem aquela fé pela metade. Eu vou acreditar Isso. e seguir aquilo que me convém. Mas na hora que eu tenho É, que seguir mesmo, aí, não, o mundo é mais interessante, né? Não, é aquela história do 100%. É tudo ou é nada. É Não outra é nada, história do... exatamente. Colocaram muito bem. É, Maravilha. E aí, assim, aí e não tem entra, aquela aí questão entra também da a questão. ideologia. A ideologia também. Antes da ideologia, antes dessa questão, tem um ponto muito importante no diretório, que é a questão de você tocar o coração. No momento em que você toca o coração, você conquista a pessoa. É exatamente algo que o Papa Francisco voltou a falar muito, né? A igreja ela tem que deixar de ser proselitista e tem que ser mais acolhedora. Você, para a doutrina, você dá um Google e você sabe. Agora, quando você, através da palavra, você começa a inserir a palavra na vida da pessoa, no cotidiano da pessoa, ela passa a enxergar que aquilo tem benefícios para ela no dia a dia, para a vida toda, você conquistou a pessoa. E assim, aí você ganha, entendeu? Você ganha pessoas firmes na fé, né? E isso com o nosso testemunho. Então, vai partir sempre de nós, né? Eu Do mencionei a catequista. questão da ideologia só para fazer um adendo na questão, e já pegando um gancho no que a Lu falou, eu mencionei a questão da ideologia porque é uma coisa que acaba acontecendo comigo muito frequentemente. Por eu ser uma pessoa que eu defendo a igualdade das pessoas, a dignidade humana, algumas pessoas nas redes sociais acabaram acreditando que eu era socialista, marxista. E não conseguem fazer essa separação de eu ser uma católica conservadora, né, praticante, catequista. Então, aí eu sempre ouço isso, mas eu jurava que você era, inclusive, petista. E não tem nada a ver. E aí acaba sobrecaindo sobre essas discussões políticas, né? Que deveriam ser de raízes econômicas, que é a essência da ciência política, mas aí acaba tendo essa distorção. Então, isso daí que a Lu falou agora e que as meninas falaram, poxa vida, isso daí para o nosso dia a dia é maravilhoso, é indispensável, é disso que a gente tem que estar revestido, é disso que a gente tem que estar fazer o primeiro passo, que é isso que a Lu falou, que as meninas também falaram, sobre a gente defender a fé, mas como Jesus defendeu, como que Jesus fez, como Jesus fazia, Jesus chegava... Qual foi a pedagogia, né? Isso, a pedagogia, ele chegava perto das pessoas, ele falava de amor, né? E quem que estava do lado de acusar? Eram os fariseus, né? Eles estavam esperando Jesus dar aquela escorregadinha ali no amor na lei de Moisés ali para poder pegar ele. Então a gente tem que realmente ter essa pedagogia. Eu achei incrível. Meninas, eu acho que a gente pode, parabéns mais uma vez, e parabéns também aos comentários. Eu acho que a gente pode, esse assunto, ele vai entrar na formação do catequista e também no papel do catequista, que a Lu e a Amanda vão abordar no próximo sábado, né, que é o nosso próximo tema. E aí depois você combina, Luciana e Amanda, como vocês farão a divisão, mandam para Fernanda os tópicos, e aí a gente volta nessa discussão, porque isso é a formação do catequista, né? Nós temos que estar atentos a tudo que está acontecendo, tudo que está girando em torno desse nosso catequizando, dessas famílias, que nós realmente fazemos nosso papel de verdade. Alguma dúvida com relação ao próximo encontro? A gente fica... Vocês duas se conversem, passam para a Fernanda, tudo bem assim? Não, tudo bem. Que dia que ficou mesmo, o próximo? Então, nós tivemos que puxar para um sábado antes para não bater com o planejamento Isso. da catequese. Então, ficou para o que próximo sábado. Dia 19, né? Não, 19 de... Não, acho que é setembro. Espera lá. 19 de setembro, Fernanda, aí está outubro.
Tá, depois eu edito. Foi no É Uber, semana que lembra? vem, Lu. Tava no Uber. É próximo sábado. Ah, tá bom. Eu achei Tá que bom? era depois da catequese. Tá bom, eu Não, vejo com depois. ela. Tá bom, então. Nós podemos, então, mais uma vez agradecer a todos que entraram, aqueles que não puderam estar hoje, estarão assistindo, mas ouvindo os colegas, a partilha, que é uma coisa muito rica, mais do que ler sozinho, a gente está lendo no coletivo. E a gente já abre aí a leitura do 3º capítulo, quem está conseguindo avançar mais, ótimo, mas a nossa, vamos dizer, o desafio da semana é ler o capítulo 3, o catequista, né? Então vamos encerrar pedindo a este Pai maravilhoso, Salvador, Revelador, né, que nos deu seu Filho, rezando um Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estivemos e continuaremos nas nossas leituras, nos nossos estudos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valeu, parabéns, hein? Tchau, tchau.